presos trabalhavam nesse túnel há pelo menos um mês. Eles usavam pedaços de balde, palheta de ventilador para poder fazer as escavações. E a areia, o material proveniente da escavação, é colocado em sacos e devolvido ao túnel, até para ajudar na compactação do buraco. O local aqui tem energia elétrica, ó, tem energia elétrica, ventilação, e se desse certo, levaria os presos direto à área externa do presídio, ao Lago do Puraquequara. Na cela ficavam 20 presos provisórios, mas a passagem poderia ser facilmente acessada pelos 154 detentos da galeria e, em alguns momentos do dia, por até 300 internos de pavilhões vizinhos. Esse alçapão aqui eles colocavam para cobrir e depois eles vedavam com sabão para não levantar suspeitas e pegavam a tinta da própria parede e faziam isso aqui, ó. Ou seja, os agentes vinham e encontravam essa superfície completamente lisa, ainda com um colchão por cima. Foi o 9º túnel encontrado só este ano em presídios da capital. Em apenas um caso, a fuga ocorreu antes da descoberta. No dia 2 de maio, internos conseguiram fugir do centro de detenção provisória na BR-174. De acordo com a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária, dos 39 fugitivos, 15 foram localizados. No Puraquequara, a galeria inteira foi isolada e os presos distribuídos nos outros pavilhões para a reforma da cela. Os responsáveis pela construção vão ser penalizados. A gente está fazendo o trabalho ainda para fazer o levantamento, mas vai ser feito um procedimento administrativo, onde eles irão responder o Conselho Disciplinar e daí tomar a sua punição devida. E a coordenação do Sistema Penitenciário do Estado se pronunciou também hoje sobre a morte do agricultor José Alberto Saraiva, morto dentro do IPAT. A família afirma que ele era inocente. Centenas de pessoas assinaram um manifesto pedindo justiça. Com cartazes, elas foram às ruas protestar contra a morte do agricultor José Alberto, de 41 anos. Ele foi preso na semana passada, acusado de acobertar 2 colombianos, que mataram policiais numa troca de tiros em Iranduba. José Roberto foi transferido para o IPAT, onde acabou sendo assassinado. O corpo tinha sinais de tortura. No velório, familiares e amigos disseram que José Roberto nunca teve passagem pela polícia. Nesta quinta-feira, a coordenação do Sistema Penitenciário do Estado se manifestou sobre o caso. Cerca de 300 internos conviviam junto com ele. Fica meio complicado de identificar quem foi realmente que fez. A secretaria em si vai abrir procedimento disciplinar, né, e abrir também uma sindicância para averiguar a situação. Sem dizer que a Delegacia de Homicídios também esteve presente lá, fez toda a perícia, né, e vai estar apurando para verificar o ocorrido. E a polícia prendeu um sargento da aeronáutica suspeito de estuprar uma adolescente de 14 anos. O crime ocorreu na zona norte da cidade. O segundo sargento, José Carlos da Silva, de 44 anos, confessou que oferecia presentes a uma adolescente de 14 anos e que passou uma noite com ela quando a garota estava embriagada. A polícia tomou conhecimento do caso porque recebeu as imagens do ato gravadas em um pendrive. De acordo com a polícia, no vídeo, a menina não esboça qualquer tipo de reação, como se estivesse entorpecida ou dopada por algum tipo de substância. As imagens mostram o segundo sargento da aeronáutica vestindo apenas a boina das Forças Armadas e tendo relações sexuais com a menina de apenas 14 anos. Aqui na Delegacia Geral, ele negou que tivesse feito o vídeo, mas reconheceu que manteve relações com a adolescente. Depois de ouvir a vítima, a polícia conseguiu identificar o infrator. O sargento vai ficar preso na base aérea e vai responder na justiça comum pelos crimes que cometeu. Ele está, a priori, em 2 tipos penais, né? 217, o estupro de vulnerável, pelo fato, na condição dela estar embriagada, e pelo favorecimento à prostituição, né? Porque ele deu calça jeans. A mãe dela mesmo no depoimento disse, olha, não, ele deu calça jeans para ela, dava R$100. Apesar da condição dele de militar, o crime foi praticado contra civil e ele como civil, né? Como é um crime hediondo, são 30 dias de temporária, foi cumprimento de prisão temporária, podendo ser prorrogável por mais 30 ou convertido em prisão preventiva assim que nós fechamos a investigação. Este homem, identificado como Eliarque Carvalho Pereira, de 23 anos,
foi preso na entrada do Beco Nascimento, no bairro São José 1, na Zona Leste. Ao ser abordado pela polícia, o rapaz correu para dentro da casa dele, onde foram encontradas drogas, dinheiro, além de um pé de maconha plantado em um vaso. Esta dupla foi detida na noite de ontem no bairro Nova Cidade. Eles estavam em um ponto de ônibus próximo à comunidade Raio de Sol. O local tem registros frequentes de roubos a coletivos. A polícia encontrou com eles uma arma caseira com munição calibre 28 intacta e uma arma branca. No bairro Santa Etelvina, na Zona Norte, os moradores reclamam da falta de estrutura da Rua Bom Jesus. Parte dela está coberta de mato e barro, dificultando o acesso ao local. Segundo eles, o problema já tem quase um ano. A falta de iluminação pública também estaria facilitando a ação de bandidos. Em nota, a Secretaria Municipal de Infraestrutura disse que o problema da Rua Bom Jesus vai ser encaminhado para o Distrito de Obras para tomar as providências. E a Manaus Luz deve ser acionada para fazer com urgência as manutenções nas luminárias do local. Um pedreiro foi executado com 7 tiros na frente dos filhos na colônia Terra Nova, na Zona Norte. O ex-sogro dele é um dos suspeitos, mas a polícia também trabalha com a hipótese de acerto de contas, já que a vítima seria usuária de drogas. O crime aconteceu na noite de finados, por volta de 9 horas, no bairro Colônia Terra Nova. A vítima é um pedreiro de 33 anos, identificado como Eli Eber Penha de Oliveira. Ele estava praticamente na frente de casa, em um lava-jato, quando foi abordado por um homem em uma motocicleta. O autor desse assassinato deu 7 disparos no Eli, e ele acabou morrendo ali mesmo na hora. As balas atingiram a cabeça e o abdômen. O caso foi trazido para a Delegacia de Homicídios, que tenta identificar qual teria sido o motivo da morte. De acordo com o depoimento de vizinhos que moram ali na Invasão Jesus Me Deu, onde o crime aconteceu, o Eli estava recebendo ameaças de morte do próprio sogro. Ele se separou há pouco tempo da ex-mulher com quem viveu há 10 anos e com quem tinha 2 filhos pequenos, um de 3 e outro de 4 anos. Os vizinhos relataram que o Eli recebia essas ameaças tanto por telefone e que a família já presenciou várias confusões, já teve várias brigas na rua onde moravam. Bem, ninguém sabe ao certo se realmente o sogro foi o autor desse crime bárbaro, até porque o Eli foi morto na frente dos próprios filhos. Ao todo ele tinha 5 crianças, contando também esses 2 que ele teve com essa última mulher. O caso vai ter que ser investigado. Por enquanto, o sogro é o principal suspeito, mas a polícia também pode enveredar por outro tipo de hipótese. Até porque, de acordo com o depoimento de pessoas que conheciam a vítima, ele era usuário de drogas. Isso significa que ele poderia ter alguma dívida. A Delegacia de Homicídios ainda não deu nenhum tipo de entrevista, mas investiga realmente quem teria sido o mandante desse crime. E antes da gente dar continuidade a falar sobre a violência na cidade, vamos dar uma olhadinha para ver como é que está a movimentação pelas câmeras do CIOPS no trânsito agora à noite. Bom, a gente está vendo imagens da Avenida Torquato Tapajós, cruzamento com a Max Teixeira, na zona norte da cidade. A via da direita segue no sentido bairro e a da esquerda em direção ao centro. A gente vê que não há retenções, o fluxo de carros normal para o horário ali na Torquato Tapajós, um trânsito que pode ser considerado muito bom para o horário agora à noite. Torquato Tapajós, cruzamento com a Max Teixeira. Daqui a pouquinho a gente volta a falar do trânsito para você. E veja a seguir, taxista é feito refém por 3 homens em assalto na Avenida do Turismo. E ainda, policiais militares prestam depoimento na delegacia sobre jovens desaparecidos. Imagens mostram o momento em que um dos policiais leva a moto de um dos jovens. Depois disso, os 3 não foram mais vistos. Os detalhes já já.